Queridos, eu não sei você, mas Deus falou tanto ao meu coração, porque toda vez, antes de ministrar a palavra do Senhor, o Senhor, Ele primeiro fala conosco. E nós ouvimos, nós aprendemos, queridos, nós somos ministrados, que naquele dia, no dia da morte e crucificação de Jesus Cristo, quando Jesus, Ele declarou, está consumado, nós entendemos, nós ouvimos, aprendemos, que Deus rasgou as suas vestes. Quem está lembrado? Deus rasgou as suas vestes em uma forma de revelar amor, dor, sofrimento pela perda do filho. Mas naquele dia também, Jesus rasgou o véu no santuário que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E agora, todos nós, eu e você, nós temos livre acesso a Deus todos os dias da nossa vida. Amém? E também aprendemos que naquele dia, e até o dia de hoje, o Espírito Santo, ele rasga os corações. Não há coração duro o suficiente que o Espírito Santo não tenha poder para quebrantar. Isso é evangelho. Morte, crucificação, depois do terceiro dia, ressurreição. E Jesus vivo está. Este é o evangelho. Você pode dizer amém? Amém. E essa é uma mensagem que vem mudando o mundo. Já mudou o mundo e vai continuar mudando o mundo. O título da mensagem nessa noite, se os irmãos puderem colocar aqui, uma mensagem que muda o mundo. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Eu tenho aqui a versão NVI. Primeira Coríntios 15. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Paulo, ele escreve o seguinte nessa carta aos Coríntios. Ele diz: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Embora alguns já tenham adormecido, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Até aqui, fecha os teus olhos. Se você puder, coloca a mão aí no teu coração nessa hora. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, diante, Senhor, da tua palavra. A tua palavra que é poderosa para transformar a nossa vida, para mudar a identidade, para mostrar a visão, mudar a nossa visão, para mostrar, revelar o nosso propósito, para mudar o nosso destino, Pai. Fala conosco nessa noite, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que necessitamos, Pai. Traz uma palavra de direção para nossas vidas, meu Pai. Pai, nós declaramos nessa noite, nossos ouvidos, a nossa mente, Senhor, nosso coração inteiramente cativo à tua palavra. E eu, Senhor, sou barro nas tuas mãos. Faça de mim, Pai, um vaso de acordo com a tua vontade e o teu querer. E nós damos uma ordem para que todo o ruído que não procede dos céus seja silenciado agora em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Irmãos, nós vivemos em um momento e um período de muitas mensagens. São muitas ideologias, muitas teologias, muitas filosofias.
E nós temos um acesso tão fácil para essas informações, para essas mensagens. Se você deseja aprender mais sobre finanças, você acessa na palma da tua mão e você tem ali informações financeiras. No tempo que você quiser, na página que você quiser, da pessoa que você deseja. Da mesma forma, palavras, ministrações da palavra de Deus. Há muitos ministradores, há tantos pastores, tantas ideias, e você tem acesso tão fácil a isso. O pregador que você deseja, o tema que você deseja, sim ou não? Sim. Alguém um dia disse para mim, Pastor Daniel, quem é o teu pregador de internet favorito? Disse, o meu pregador favorito é o pastor Samuel. Porque quando ele prega, eu olho para a vida dele, eu conheço a vida dele, e eu sei que aquilo que ele prega é verdade. O meu pregador favorito é o pastor Samuel, porque um dia eu precisei de ajuda, e ele foi na minha casa, sentou na minha mesa. Eu já sentei junto com ele na mesa dele. O dia que eu precisei de atendimento pastoral, o pastor Samuel me atendeu. O dia que eu chego, querido, num casamento, quem está lá celebrando casamento? Pastor Samuel. Aí eu fui num culto fúnebre. Quem está lá no culto fúnebre? Pastor Samuel. A gente está tão interessado no pregador que tem milhões de seguidores, e a gente nem se pergunta como é que é a vida do camarada. Querido, o dia que você precisar de atendimento pastoral, liga para o camarada e vê se ele vai te atender. Se falecer alguém, liga e diz para ele, você pode vir aqui fazer um fúnebre para mim? Ele vai vir ou não vai vir? Vem não. Você conhece a vida dele? Não. A gente está interessado em seguidor. E a gente não está muitas vezes preocupado, querido, com a integridade, com o caráter da pessoa. Eu digo, meu pastor favorito é o pastor Samuel. Eu conheço a vida dele. Quando eu preciso, eu chamo ele, eu ligo para ele, eu mando mensagem para ele, ele me atende. Tem tanta mensagem, querido, tanto pregador de internet, tanta gente querendo explicar como a gente deve viver a vida, sim ou não? E outros querendo explicar como que vai ser a vida após a morte. Mas, querido, olha só, tem um grande problema nisso. Porque quando as pessoas estão tentando explicar a maneira que nós devemos viver, ou como será a nossa vida após a morte, se Jesus não for o centro dessa mensagem, serão respostas incompletas. Serão respostas incompletas. O Evangelho não é uma tentativa humana, é Deus respondendo aquilo que o homem nunca conseguiu responder sozinho. Existe uma mensagem que eu e você precisamos guardar dentro de nós. Diga comigo, é o Evangelho de Jesus Cristo. Mais forte, diga, o Evangelho. Essa é a mensagem que vai mudar a tua vida, a tua história, a tua visão, o teu destino, e vai revelar o teu propósito. Paulo, ele começa dizendo na carta, no versículo 1, ele diz, irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Quando eu leio a palavra lembrar-lhes, Deus ele é perfeito em tudo que faz, porque Deus já sabia que o homem tem uma capacidade tão fácil de esquecer das coisas. Irmãos, faz 4 anos, 5 anos que a gente passou por uma pandemia. Tem gente que nem lembra mais disso. A gente ouve hoje sobre o evangelho e passou um dia, 2 dias, uma semana, um mês, tem gente que já não lembra mais. Tem gente que faz um voto diante de Deus, Senhor, a partir de hoje, vou permanecer fiel nos teus caminhos até o fim. Passa uma semana, 2 semanas, o que acontece? Não preciso nem falar, né? Todo mundo já sabe. Paulo, ele diz, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Ele diz, versículo 2, se apeguem firmemente à palavra. Se apegar firmemente significa você segurar com força, não deixa escapar. No dia da dificuldade, no dia da luta, segura firme o evangelho na tua mão. Não deixa escapar. Desde a antiguidade, guarda isso, querido, no teu coração. Satanás não está lutando para você sair da igreja, não.
O diabo está lutando para você esquecer o que é o evangelho. Desde o jardim do Éden, o diabo ele vem tentando distorcer o que significa o evangelho. E Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler nessa carta, ele revela para a igreja 3 pilares do evangelho. O primeiro pilar do evangelho, ele diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. Você pode repetir isso comigo? Para você não esquecer, diga: Cristo morreu pelos meus pecados. É o primeiro pilar. O segundo pilar, diga comigo também: Cristo foi sepultado. E o terceiro pilar do evangelho, diga comigo: Cristo ressuscitou no terceiro dia. Nós temos aqui uma cruz do lado de cá, uma cruz do lado de lá. Vamos fazer o seguinte: todo mundo olha para a direita, nessa cruz aqui. Foca nessa cruz. Você consegue ver Jesus pendurado nessa cruz? Sim ou não? Por que ele não está pendurado mais na cruz, querido? Por que você carrega um crucifixo com Jesus pendurado nessa cruz? Se ele não está mais lá, ele vivo está, ele ressuscitou e ele reina para todo sempre. Tem gente, querido, que vive um pilar: Cristo morreu e foi sepultado. Tem gente que vive ainda o evangelho com Jesus pendurado na cruz. Querido, ele ressuscitou, ele vivo está, ele está vivo dentro de você. Ele não é um Deus de pedra, de pau, de barro, que não ouve, que não fala. Mas ele é um Deus vivo e poderoso, ele vivo está. Chacoalha um crente aí perto de você. Diz para ele assim: você está acordado? Fala assim para ele: Jesus está vivo. Ele ressuscitou. A cruz não foi o fim, o sepulcro não foi o ponto final, mas o início de uma nova história para mim e para você. Foi o início. O evangelho, queridos, não é uma doutrina. O evangelho não é um ensinamento. Mas o evangelho é de um encontro. Um encontro com Jesus Cristo. Esta é a mensagem que tem transformado o mundo e tem transformado a vida de muitas pessoas. E se você ainda não foi transformado, eu quero declarar sobre a tua vida: o Senhor Jesus, ele vai te encontrar e a tua vida vai ser transformada por completo, em nome de Jesus. Eu entro no primeiro ponto da mensagem nessa noite. Eu já citei aqui: nós não vivemos uma doutrina, mas um encontro com Cristo. Paulo, ele declara no versículo 3, ele diz: eu estou falando para vocês de algo que eu recebi. Quando nós lemos o texto de Atos no capítulo 9, a Bíblia vai nos revelar, nos contar o encontro de Paulo, ou de Saulo, ou de Tarso, com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Saulo, ele vivia na sinagoga, ele foi estudado aos pés de Gamaliel, um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem religioso que estava na sinagoga, mas tinha um problema: ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Um homem religioso que conhecia a palavra, mas não conhecia Jesus. Conhecia a letra, mas não conhecia o escritor. E ele tem uma carta autorizada pela sinagoga para perseguir cristão, para prender cristão. E quando ele está chegando em Damasco, a Bíblia vai dizer que naquele momento uma luz envolve Saulo de uma maneira que ele cai ao chão e quando ele abre os olhos ele não enxerga mais nada. E aí uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento, Saulo faz uma pergunta, ele diz: quem és tu, Senhor? E aí naquele momento Jesus declara: sou Jesus a quem tu persegues. Aí você pergunta: pastor, se Saulo perseguia a cristãos, por que Jesus está dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Entenda, querido, que quando alguém persegue um cristão, está perseguindo também a Cristo. Porque todos nós que somos cristãos, quem é cristão aqui? Seja sincero, quem é crente aqui de verdade? Crente é um pequeno Cristo. Todo crente faz parte de um corpo. Somos membros de um corpo e o cabeça é... Então, quando alguém persegue um cristão, está perseguindo a Cristo.
Se alguém debocha de cristão, Tomil, está debochando de Jesus. Se alguém está falando mal de cristão, está falando mal de Jesus. E aí Jesus pergunta: Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E naquele momento, nesse encontro, a vida de Paulo não é mais a mesma. A vida dele é transformada por completo. E de perseguidor, ele passa a ser um seguidor de Cristo. Ele se torna apóstolo. O encontro com o Cristo vivo mudou a vida de Saulo para sempre. No versículo 3, o Paulo, ele escreve ainda, ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O que Paulo está querendo mostrar para a igreja é o seguinte: eu estou escrevendo aqui, não é um ensino, mas é um testemunho daquilo que eu vivi. Não estou querendo ensinar a igreja, eu quero só contar aquilo que eu vivi quando Cristo me alcançou. Um testemunho. Paulo conhecia as Escrituras, mas perseguia os cristãos. E aqui que está a chave, querido, para mim e para você nessa noite. Por mais que Paulo conhecesse as Escrituras, ele não conhecia Cristo. E eu não estou falando para você parar de ler Bíblia, pelo contrário, é para você continuar lendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras, mas não para no conhecimento, vai mais fundo até encontrar Cristo. Que tem muita gente que está procurando conhecimento, mas não tem encontro com Jesus. Tem muita gente fazendo uma bela exegese, isso não é errado, meus irmãos. Gente que faz exegese, hermenêutica, homilética, que entende de escatologia, mas ainda não é crente. Gente que está nos cultos todo domingo, toda semana no LGF, mas ainda não é cristão, Odair. Que nunca teve um encontro com Jesus. Conhece um Jesus de ouvir falar, mas não de experienciar Ele. Conhecimento não te salva. Só um encontro com Jesus Cristo, teu Salvador, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para te dar uma nova vida e uma vida em abundância. Um encontro com Ele vai mudar e transformar a tua vida para todo sempre. Quem crê diz? Amém. No Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39 e 40, a palavra de Deus vai dizer: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Agostinho de Hipona, ele disse certa vez: não basta ler, é preciso amar aquele de quem se lê. Paulo, ele declara: Jesus apareceu a mim. Jesus apareceu também a mim. Irmãos, pense comigo. O que faz um homem estudado na sinagoga, que conhecia as leis, um homem que era influente dentro da sinagoga, mas ele perseguia a igreja? Agora me diz, o que faz um homem desse abandonar o pecado e ter a vida dele transformada para todo sempre? Um encontro com Jesus. Todo o estudo, tudo aquilo que ele aprendeu, querido, não valeu de nada sem um encontro com Cristo. De nada valeu. Paulo diz: eu recebi e eu estou transmitindo agora uma experiência, um testemunho daquilo que eu vivi na minha vida. Um encontro com Jesus Cristo. Deus me deu a graça de nascer em um lar cristão. Eu me recordo que desde a minha infância, todos os dias, papai e mamãe reuniam a família em volta da mesa. Tempo de devocional, leitura da Bíblia e oração. Não saía ninguém da mesa sem antes acabar a oração. Todo mundo tinha que ouvir. Todo mundo tinha que orar. E eu cresci nesse contexto. Dentro da igreja, todos os sábados indo no culto infantil. Toda segunda-feira à noite tinha estudo bíblico da palavra. O irmão Max, quem conhece o irmão Max, que é membro aqui da igreja, era o líder daquele pequeno grupo de estudo bíblico. Se chamava, por sinal, Grupo Paulo. Toda segunda. Quarta tinha pequeno grupo de novo. Culto em alemão. Essa foi a minha infância. Eu cresci ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus. Mas, irmãos,
Talvez isso tenha acontecido com alguns também. O tempo vai passando, a gente começa a servir na igreja, e a gente começa muitas vezes a se achar tão bom, tão correto nas coisas, que parece que a gente não tem mais nada para confessar para Jesus Cristo. Quando a gente se converte recente, a gente chega no atendimento pastoral, a gente chega na entrevista do batismo e a gente escancara toda a podridão. A gente diz, eu era um adulto e agora eu preciso confessar isso. Eu tenho esse vício, e aí a gente expõe o vício, porque a gente está arrependido e quer perdão pelo nosso pecado. Mas o tempo vai passando e a gente se torna um crente, ou melhor dizendo, um religioso, e a gente começa a enxergar o pecado dos outros e não enxerga mais o nosso próprio pecado. A gente aponta o pecado dos outros, mas a gente não aponta para dentro de nós mesmos. E a Bíblia diz que todos pecaram, inclusive quem é crente de 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos como eu, tem pecado, querido. Só falta talvez tu abrir teu coração para o teu pastor e dizer, eu preciso de cura. E a gente vai medindo as pessoas, a gente se torna assim. Irmãos, eu com 14 anos de idade, eu era uma pessoa assim. Na minha adolescência, no ano de 1998. Não faz a conta para não saber a minha idade, pelo amor de Deus. Dentro da minha casa, minha irmã está aqui. Segunda fileira aqui. Vai comprovar junto comigo. Todos os dias, nós tínhamos em casa um aparelhinho, um Master System. Ou era CD, ou era fita cassete, ou disco de vinil. Todo dia tinha louvor tocando, tinha testemunho, tinha palavra. Essa era a nossa rotina. Todo dia. Todo dia. E aí um dia, junho de 98, mamãe disse, filho, lava a louça. E eu estou ali na pia lavando a louça, escutando um louvorzinho que está tocando. Uma letra tão simples, mas tão cheia do Espírito Santo. Missionário Alair Scheidt, Grupo Raízes, dizia assim a canção. Eu comparo a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é ilusão. Lavando louça, eu senti uma presença me envolvendo. Algo que eu nunca tinha experienciado na minha vida. Algo dentro de mim gritou tão forte, dizendo, tu precisa se arrepender. Naquele momento, querido, tudo aquilo que eu conhecia de palavra, tudo que eu conhecia de religião, de igreja, caiu por terra. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo me alcançou na cozinha da minha casa. Eu comecei a chorar e mamãe perguntou, o que aconteceu, filho? Eu disse, mãe, eu não quero mais ser como uma folha seca levada de um lado para o outro conforme o vento sopra. Ela disse, vamos agora para a igreja, vamos falar com o pastor. Me botou dentro do carro, me levou para a igreja, missionário Cassius Lovensky, 1998. E naquele dia, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia. Irmãos, quando alguém entrega a sua vida ao Senhor Jesus, diga comigo, o Senhor muda identidade, visão e destino. Paulo, ele continua dizendo, no versículo 5, ele diz, Jesus apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, depois desses apareceu também a mim. Paulo, ele não está querendo aqui apresentar argumento, justificativa para o que aconteceu na vida dele, mas ele está falando, não fui só eu que presenciei o Cristo vivo e ressurreto, mas também teve Pedro, teve Tiago, teve os 12, teve os apóstolos, teve mais 500 pessoas, 500 irmãos, que viram Jesus na mesma hora, no mesmo instante. E quando Cristo aparece, tudo muda, tudo transforma. Em primeiro lugar, ele muda a nossa identidade, como a gente já falou aqui. O próprio apóstolo Paulo, ele disse no versículo 9, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja.
E aí, quando Paulo tem esse encontro com Cristo, Paulo tem a vida transformada e ele deixa de ser um perseguidor e se torna um seguidor. Paulo, ele deixa de ser um religioso, ele se torna filho de Deus. Ele deixa de ser um homem violento, um homem temido, e ele se torna um instrumento na mão de Deus. É isso que Deus faz na vida de todo aquele que tem um encontro com Ele. A Bíblia vai dizer, querido, que no dia que Judas traz Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, os soldados vão ao encontro de Jesus, Judas beija a face de Jesus, e os soldados vêm para prender Jesus. Naquela hora, os crentes que estavam em volta fogem tudo correndo. Abandonam Jesus, se esconde, porque eles têm medo da morte, eles têm medo da prisão, medo de ser perseguido. Eles fogem, eles abandonam a Jesus Cristo. Mas agora, após o encontro com Jesus vivo e ressurreto, diga comigo, eles não fogem mais. Mas eles anunciam com ousadia e autoridade a palavra de Deus. Aqueles que perseguiam agora não perseguem mais. Querido, como que está a tua vida hoje? Você está fugindo da vontade do Senhor para a tua vida? Se você está fugindo, está na hora de tu ter encontro com Cristo. Tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Vou para a igreja, eu levo só o celular, a Bíblia eu não levo não. Deus o livre, alguém saber que eu sou crente. Tem gente que é crente 007. Agente secreto, ou melhor, crente secreto. Ninguém sabe que é crente. Tenho medo de ser cristão. Vão rir de mim. Vão debochar de mim, querido. Se isso acontece contigo, está faltando encontro com Jesus Cristo. Porque quem tem encontro com Jesus não tem mais medo da morte, da perseguição. Querido, começa a anunciar com ousadia, poder, autoridade, a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, nós vamos perceber que, com exceção de João, todos os demais tiveram mortes terríveis. Mas nenhum deles fugiu do propósito, do chamado, da visão de Deus para a vida deles. Sabe, queridos, eu preciso confessar algo para vocês nessa noite. Sei que vocês vão se escandalizar. Eu sou muito ciumento. Eu tenho ciúme das ovelhas. Você quer um exemplo? Quando alguém convida eu para celebrar um casamento, dentro de mim grita bem alto: tem certeza? Irmãos, quando eu celebro um casamento, os dias vão passando e eu fico observando se o camarada está na igreja ou não está. Quando eu batizo alguém desce as águas, que eu faço o batismo, eu fico só de olho. O camarada está na igreja ou não está? Aí às vezes passa um tempo que eu não vejo mais a pessoa e eu mando mensagem. E aí, meu irmão, o que está acontecendo? Tinha uma menina que batizou, não nesse último batismo, no outro, lá de Nereu. Para vocês terem uma ideia, tem famílias de presidente de Nereu que nós conquistamos, ganhamos para Jesus Cristo, participam na igreja Vida lá em Londres. A menina batizou, foi fazer o batismo, descer as águas, sumiu da igreja. Disse: cadê essa ovelha? Eu mandei mensagem para ela, disse: que é isso, minha filha? Você não prometeu que ia ser fiel ao Senhor até o último dia da tua vida? O que está acontecendo? Irmão, você já percebeu quanta gente que já estava sentado nessas cadeiras dessa igreja que não está mais? Ano retrasado, 200 pessoas desceram as águas. Ano passado, 160. Esse ano foi mais 51 já, glória a Deus. Irmãos, quantos desses que desceram as águas, foram sepultados na água do batismo, não estão mais na igreja? E eu pergunto, o que elas aprenderam do Evangelho? Viveram uma emoção? Algo de momento? Será que falta encontro com Cristo? Pessoas que, queridos, que vivem a velha vida de pecados, de maldição. Estão dentro da igreja, mas continuam no pecado, no mesmo pecado de estimação. A Bíblia ela é separada em antes de Cristo e depois de Cristo, sim ou não? Tem leitor de Bíblia aqui, pelo amor de Deus. Antes de Jesus e depois de Jesus. Assim como a Bíblia, a minha vida e a tua vida também precisa ter um antes de Cristo e um depois de Cristo. E isso precisa estar muito claro dentro de você. Porque quando tu for falar do Evangelho, tu vai dizer: querido,
eu tenho uma mensagem para te apresentar. Eu era pecador, perdido, afundado no pecado. Mas teve um dia que Cristo me alcançou. E a partir desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E eu quero te apresentar esse Jesus Cristo para você também. Ele tem poder para mudar a tua vida, transformar a tua vida, a tua história, o teu destino, a tua visão, a tua identidade. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo na tua vida? Sim ou não? Ou a tua vida segue o mesmo fluxo de antes, quando você não estava na igreja? Se a tua vida permanece igual, querido, eu sinto te dizer, tu é um religioso e precisa encontrar Jesus o quanto antes. Porque nós não sabemos o dia e a hora que ele virá. A gente tem feito muito culto fúnebre, muito culto fúnebre. E um ponto da mensagem que eu sempre digo, querido, nós não sabemos o dia e a hora. Porque nem as batidas do nosso coração a gente tem controle, está na mão dele. O ar que nós respiramos está no controle dele. Ou alguém sabe aqui o que vai acontecer no dia de amanhã? Por favor, se alguém souber, me avisa, me manda mensagem depois que eu quero saber a receita. Nenhum de nós sabe o que será da nossa vida amanhã. E te pergunto, se Jesus voltar essa noite, ou se ele chamar a tua senha, ele dizer, Daniel, chegou a tua hora. Para onde nós vamos? Aonde passaremos a nossa eternidade? Tem muita gente brincando de ser crente, enquanto o diabo não está brincando de ser diabo. Vamos para frente. Cadê os irmãos grandes aqui para me defender no final? Rafa, tu me ajuda, né, Rafa? A visão de Paulo mudou. Paulo deixa de ver Jesus como um inimigo que ele deveria perseguir. E a visão agora é que Jesus é o seu melhor amigo e ele deve segui-lo. A visão muda. Às vezes, querido, a gente vê a dor e o sofrimento como algo ruim para a nossa vida. Eu sei que você vê assim. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, a gente começa a enxergar que muitas vezes dor, muitas vezes o deserto é uma escola do Senhor para a nossa vida, para a gente crescer. E o deserto, geralmente, ele é pedagógico. E não é para sempre, tem data de validade. E é ferramenta do Senhor, muitas vezes, para o nosso crescimento. Então a gente começa a enxergar de uma forma diferente, porque Cristo, o encontro com Ele muda a nossa visão. O encontro com Cristo muda também o nosso destino. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está perto dos 60 de idade? Eles levantam tudo assim, ó. Quem já passou dos 60? Você já percebeu o quanto tem pessoas que estão planejando e trabalhando e vivendo, Marcos, preocupados com a aposentadoria, como que vai ser a aposentadoria? Estou pensando em viver bem depois de 60 anos de idade. Amém, está tudo certo. O problema é, querido, quando você foca na tua aposentadoria aqui na terra e esqueceu, querido, da vida eterna no teu lar celestial. De nada adianta tu preocupar a tua vida só com as coisas dessa terra e esquecer das coisas do reino dos céus. Deus deseja mudar a identidade, a visão, mas também o teu destino. Eu recebi um presente uns anos atrás, por eu ter familiares no passado que moravam na Europa, eu consegui cidadania europeia, eu e meus filhos. E alguém às vezes pergunta para mim, pastor, tu não pensa em ir para a Europa? Eu digo, não. Até penso às vezes, mas não é algo importante. Ah, pastor, mas se eu fosse tu, eu ia, porque pega teus filhos e vai para lá, porque aqui no Brasil não tem mais jeito, não. É. E a minha resposta é, querido, minha preocupação não é com a Europa, com Estados Unidos, ou sei lá qual outro país, minha preocupação é chegar no meu lar eterno. Porque embora eu tenha cidadania brasileira e europeia, a cidadania mais importante para mim e para você é ser cidadão dos céus. E enquanto Deus não me chamar, eu não vou. Eu prefiro obedecer a Ele e permanecer onde eu estou. E cumprir o propósito, o chamado ao qual Ele me designou. Amém, queridos?
Quem você era antes de Jesus? Você sabe disso? Quem você era antes de Jesus? Quem você é hoje, depois de ter um encontro com Cristo? O que mudou na tua vida? O que tem sustentado a tua fé até aqui? E o que vai sustentar a tua fé até o teu último dia de vida? Só há um caminho. Você ter um encontro com Jesus Cristo todos os dias da tua vida. Amém? Tem crente nesse lugar? Amém. A sua graça para comigo não foi em vão. Diga comigo, a sua graça para comigo não foi em vão. Depois de falar do seu encontro com Jesus, depois de falar do encontro das testemunhas com Jesus, Paulo, ele cita no versículo 9, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. A graça do Senhor alcançou a Paulo. A graça do Senhor, eu creio que alcançou muitos que aqui estão nessa noite. Amém? Irmãos, nós não merecíamos, mas nós fomos alcançados por ela. Porque o Senhor, Ele olhou para mim e para você com um olhar de compaixão. Ele disse, eu não posso deixar essa pessoa do jeito que ela está. E Ele derrama graça, Ele oferece graça, Ele oferece perdão, Ele oferece salvação para mim e para você. E essa graça, ela está disponível para todos nós. Para todos nós. A graça não faz acepção de pessoas. Deus não está olhando o teu sorriso pintado, a etiqueta da tua roupa, a marca do teu calçado, a marca do teu carro no estacionamento. Se a conta bancária está recheada ou se não tem nada lá dentro. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja, Ele é o maior interessado em te dar a salvação. E Ele te oferece a graça, essa graça que nos alcança hoje. A graça, ela nos alcança, ela nos alcança, mas ela também nos transforma. E todo aquele que é alcançado pela graça não fica mais igual, da mesma maneira. Nós somos transformados por completo. E guarda isso no teu coração, Deus não faz reforma. Ele transforma por inteiro. Por inteiro. Basta eu e você dizermos, Senhor, entra nessa casa, Senhor. Muda a minha vida, muda tudo. Entra, Senhor, muda os móveis de lugar se preciso for. Muda tudo, chacoalha tudo, mas não me deixa do jeito que eu estou. Muitas vezes a gente diz, Senhor, mora dentro de mim, mas tem cômodos dessa casa que a gente não deixa Ele entrar. Você imagina, querido, você alugar um imóvel, aí você leva os móveis, leva tudo, e quando tu vai entrar na casa, tem um cômodo com uma plaquinha dizendo assim, entrada restrita, acesso permitido somente para o proprietário. Aí você vai dizer assim, não aceito isso não, eu paguei pelo imóvel todo. Jesus derramou sangue por mim e por você naquela cruz, sem reservas nenhuma, Ele entregou tudo por mim e por você. Ele entregou o melhor que Ele tinha, o Filho dEle. A graça nos alcança, a graça nos transforma, mas a graça também nos ativa. Diga comigo, a graça me ativa. Irmãos, quando nós temos um encontro com Cristo, nós não nos tornamos em crentes passivos, mas nós nos tornamos em crentes ativos. Alguém disse para mim alguns dias atrás, pastor, quer dizer então que se eu não servir na igreja, eu não sou salvo? Eu disse para ele, meu irmão, Jesus está chegando na praia. Ele olha o barco daqueles pescadores e ele diz, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Às vezes a gente acha, querido, que é tão bom ser um crente 3S, né? Sentado, salvo, sentado, satisfeito, está tudo certo. E a gente se torna obeso de tanto receber alimento espiritual. Irmão, Deus não te salvou para você ser passivo.
A Bíblia diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Não há como, querido, eu ficar indiferente diante disso. Hoje é o tempo da graça. Não vire as costas para essa graça. Querido, se renda, diga: Senhor, usa-me a mim. Pai, eu abro a minha casa porque eu quero que os meus vizinhos tenham um encontro contigo. Pai, eu quero ser exemplo lá dentro da minha casa, da minha família, porque eu quero que os meus filhos te conheçam. Pai, eu vou abandonar esse vício, porque eu quero que meu sogro, minha sogra, meus cunhados, todos eles tenham um encontro com Cristo, assim como eu também tive. Não permaneça indiferente diante da graça do Senhor. A graça de Deus, ela é infinita, mas o tempo de resposta tem prazo de validade, porque nós não sabemos quando nós vamos partir. Talvez seja hoje, talvez seja amanhã ou semana que vem. E se o tempo da graça, querido, esgotar para mim e para você, Ele não vai deixar de derramar graça, mas talvez nós não tenhamos mais tempo. Não espera para o dia que vai se aposentar. Não espera, querido, as coisas melhorarem, porque não vai melhorar. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o dia que o Senhor te chamou, te escolheu para você estar aqui. Talvez você diga: Lucas, tem gente que diz assim: se meu cunhado tivesse aqui para ouvir essa mensagem, se ele quisesse que teu cunhado tivesse aqui, ele tinha trazido teu cunhado. Mas se você está aqui, é porque ele trouxe você aqui, porque ele quer falar contigo. A graça está disponível para mim e para você. E hoje é o dia que o Senhor marcou o encontro contigo. E você não vai sair diferente, você não vai sair igual, melhor dizendo, da forma que você chegou. Eu declaro que por aquela porta vai sair homem e mulher cheio do Espírito Santo. Homens e mulheres que estão tendo um encontro com Cristo nessa hora. Eu não conheço o teu coração e não sei como você chegou aqui. Mas a Bíblia diz em Salmo 139 que antes mesmo de as palavras virem à nossa boca, Ele já sabe de todas elas. Ele conhece o teu interior. Ele conhece o que se passa na tua vida. Ele conhece as tuas lutas e tuas dificuldades. E Ele nessa noite, Ele deseja te alcançar. Nessa noite Ele deseja arrancar de você toda religiosidade, querido. Para, querido, de levantar a placa, levantar a bandeira de igreja, de denominação, de movimento. Ele te chama a você levantar o nome do Senhor Jesus, porque somente Ele pode transformar a nossa vida. Você pode ficar de pé, querido, nessa hora. Eu convido você, se você puder, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Começa a orar aí do teu lugar mesmo. Começa a falar com o Senhor nessa noite. Querido, não foi religião, não foi conhecimento, não foi esforço humano, mas foi a graça de Deus que nos alcançou. A cruz foi o início. A ressurreição foi a prova, mas o fogo é o resultado. E Deus te chama hoje a você se tornar um crente incendiado pelo Espírito Santo de Deus.